Acho que a gente está fazendo a sexta ou sétima live, sexta live. Sim, eu tenho visto que tem sido bem proveitoso, né? A ideia inicial foi divulgar um pouco mais de informação, né, do público em geral, mas eu percebo que eu tenho tido ganhos no próprio consultório, assim, de pais que eu já Estão trato, assistindo, né, né? que já, a gente já tem pacientes acompanhando e que percebem melhor ou entendem melhor quando a gente está falando não só no momento da consulta a respeito do filho, né, mas de Sim. forma geral, explicando um quadro como uma forma generalizada, parece que absorve melhor, né, e compreende melhor a situação por não ter aquela resistência, né, de estar falando do meu filho, né. Enfim, acho que complementarmente tem sido bem bom, assim. Sim. Ô Felipe, hoje o pessoal vai entrando ali. Hoje nós vamos falar de um tema difícil, né? Um tema polêmico, um tema ainda em estudo, né? De um assunto que está começando. Então, acho começando a ser estudado, né? Eu acho importante, na medicina, quando a gente fala começando a ser estudado, porque leva anos, né? Anos para que uma pesquisa possa bater o martelo e ter certeza do que é ou do que não é. Sim. Mas acho importante o pessoal saber que nós vamos tentar fazer o máximo possível aqui pautado em evidência científica, o que realmente já tem estudo, e também em alguns momentos vamos dar a nossa opinião, passar um pouco da nossa experiência trabalhando com criança, trabalhando com adolescente, pessoas, casos mais graves, muitas vezes internado no hospital, e também casos nem tão graves assim, ou casos mais leves, né? É, é um assunto novo, né? E, como tu disse, e a gente está vendo, eu acho que tem certamente o uso de telas é um marco de mudança nessa geração de agora, né? São crianças, os adolescentes, né? Essa geração é outra. A gente percebe que eles têm um perfil, uma estrutura diferente, um funcionamento, uma capacidade psíquica diferente. E que vai demandar estudos, sim, tanto da parte médica, né, da parte terapêutica e, né, clínica. Eu acho que vai precisar ter um novo entendimento, né? A gente enxerga que os adolescentes hoje têm um conhecimento muito mais vasto, as crianças, né, em idade precoce, já com um vocabulário muito aguçado, e isso eu percebo que confunde muito os pais, né? Sim. A criança ter um entendimento maior de mais coisas, né? Um repertório vasto, né? De maior complexidade, com termos difíceis muitas vezes e aplicado da forma correta, né? Você fica, pô, E é o momento, como é que uma criança pequena consegue falar isso, por exemplo, né? E a sim. gente acaba muitas vezes confundindo isso, como se a criança mais inteligente ou que tem um conhecimento maior, que isso acompanhasse a parte psíquica. E isso é importante entender que o que a gente tem visto é o inverso, né? As crianças estão tendo, isso a nossa percepção, né? Que elas estão tendo um ganho na questão de conhecimento, de acesso a informações de várias formas, mas psiquicamente sugere, aparentemente, aparenta para a gente que a questão de estrutura psíquica, de capacidade de enfrentamento tem sido Sim. compativelmente com gerações anteriores, a gente não vê a mesma estrutura de enfrentamento, né? É. Então, são coisas que a gente vai precisar enxergar e abordar ao longo Sim, do desenvolvimento. eu acho importante a gente esclarecer também que é algo, é um momento que veio para ficar, sabe? É, essa evolução que tem existido na tecnologia, no meio de comunicação, é algo que a gente vai ter que se adaptar e aprender a educar os filhos, a criar os filhos com essa nova realidade. Não adianta a gente tentar fugir disso. Precisa de uma adaptação nossa. Então, alguns pais me procuram
com relatos sobre, doutor, mas isso mudou a inteligência artificial. Hoje recebi um relato muito interessante de uma mãe, né, preocupada com isso. E sim, é uma mudança, a gente tem que se adaptar, adaptar a essa realidade. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu quero também esclarecer, Felipe, algo que eu separei aqui, esclarecer que esse tempo de tela, esse termo que a gente colocou, também trata do abuso da internet, do uso excessivo de internet, né, da dependência de internet. E quando a gente fala tela, quer dizer tablet, quer dizer celular, mas também quer dizer televisão, videogame. Então, o tempo que é gasto no total em todas as telas, certo? Então, eu gostaria de esclarecer que quando a gente fala isso, fala em internet, fala em games, fala em celular, fala em tablet. Tá? E tudo isso a gente vai dar prioridade para a infância e adolescência, que é um grupo que tem um acesso, um uso muitas vezes excessivo, né? Na maior parte excessivo. Não só esse grupo, mas também esse grupo. É importante entender a questão. A gente estava conversando ontem, discutindo com o Daniel, preparando o assunto para hoje, né? Preparando o nosso esqueminha para a live, e a gente comentando sobre como que era antigamente, né? Eu acho importante a gente parar para pensar exemplos de antigamente com a realidade de hoje, né? Então eu lembro na minha infância que tinham alguns desenhos que eu achava que eu gostava, que apareciam 7, meia, 8 horas da manhã e durava, sei lá, 2 horas. E a partir dali não tinha mais nada. Tinha algum programa de manhã que era muito ruim, que na minha idade, né, na época, não gostava, e vai achar o que fazer. Não tem outra coisa para fazer. Né? Então não tinha a acessibilidade da internet. A internet na época muito lenta. Não tinha vídeo, né, esse conteúdo e esse acesso fácil e repetidamente, né, se tornou uma mudança e tem um impacto muito grande. Então, o que eu vejo psiquicamente que mexe muito, né, é uma mudança que a gente tem que entender que ela aconteceu, vai seguir, né, tendo esses parâmetros, mas a gente tem que ter alguns parâmetros de limite, de controle, para não ter exagero, né, e não permitir que no desenvolvimento essa criança, né, venha com prejuízos de desenvolvimento de habilidades, né, a gente chama de habilidades adaptativas. Então, sim, a questão, por exemplo, o exemplo que eu citei, né, se eu assistir a televisão, desenho lá, eu vou ter que brincar, vou ter que inventar alguma coisa, vou ter que ficar de perna pro ar, sei lá, pensando nas minhas coisas, na minha vida, na minha angústia, sei lá. E esse é um fator que eu percebo que é muito complexo, que não vem acontecendo por isso, né? São as crianças e os adolescentes estão passando por um desenvolvimento sem lidar com eles mesmos e tendo, por consequência também, uma interação reduzida com os pais, né? Então, a minha condição, a minha capacidade de enfrentar, de ter uma organização psíquica, né, melhor organizada, mais estruturada, com mais recursos, e a capacidade de lidar com as questões afetivas, enfim, com vários fatores, isso vai acontecer quando eu me relacionar, quando eu estiver me relacionando, e o relacionamento começa em casa, né? Então, eu começo a saber lidar comigo mesmo, a saber ter uma tratativa com as pessoas, começando a me relacionar com o pai e a mãe. Num segundo momento, isso vai para a escola, né? E daí por diante. Então, são vários fatores que a gente tem que pensar, é uma discussão bem ampla, e exatamente todo o impacto a gente não consegue ter certeza e dizer que é só por causa da internet. Eu acho que tem outros fatores que essa geração traz também. A geração de pais mudou também. Ô, Felipe, né? Mas, enfim. E eu vou pedir para o pessoal mandando perguntas ali, pode ser nos comentários, pode ser nas caixinhas de perguntas também. Isso. Tá? E eu recebi muitas perguntas sobre o adolescente. Na adolescência, realmente os games, as telas, elas têm um impacto bem diferente. Por exemplo, a adolescência, ela é um momento em que a criança, o adolescente, né, está um pouco mais suscetível. Tá? Então, de certa forma, o game ele acaba sendo um refúgio para esse adolescente.
em um momento que ele está passando de maior, talvez seja o momento de maior pressão social, dificuldade emocional, descoberta de um corpo novo, da sexualidade, e aí vem um game que é extremamente chamativo, colorido, com adrenalina, que te dá um reforço a todo momento de prazer, de adrenalina, e te conquista para esse mundo. Ele te coloca em um mundo secundário, sem todas aquelas dificuldades que você tá tendo, né? Então, o adolescente, ele é especialmente uma população vulnerável. E aí eu quero que os pais que estejam nos ouvindo também prestem atenção, porque eu sei que tem muitos pais de crianças novas, né? De crianças na primeira infância, mas os adolescentes são uma população de risco, certo? Acho que é algo indiscutível, né? Eu acho que é importante a gente tentar pensar o mais precoce possível. Óbvio que quem já está com um filho adolescente vai já adequar esse raciocínio, mas quanto antes a gente já puder pensar na adequação de regras dentro de casa, limites bem estabelecidos, né, de tempo de uso, de a questão de percepção do básico, né, o que meu filho precisa estar fazendo para merecer, ter mérito, né, de poder utilizar, sei lá, 2 horas por dia, que seria talvez o preconizado, né, o máximo 2 horas ali. Então tem coisas básicas que fazem parte da rotina, parece uma coisa simples, mas que é fundamental, né? Desde pequeno, a criança ela precisa ter, né, a rotina de acordar, de tomar café, de tomar banho, de ir para a escola, de estudar, de fazer as tarefas. Então tudo isso precisa obrigatoriamente, minimamente estar acontecendo para que ela tenha a possibilidade de fazer uso da tecnologia, né? Um exemplo, Sim. só para ter ideia, um exemplo que eu vi hoje, né? Um guri que acabou tendo um isolamento, teve uma queda no rendimento escolar, estava para ser reprovado já, os pais tiraram da escola, e o guri começou, não dormia mais, entrou em função de YouTube, de videogame, e o guri querendo fazer canal no YouTube, brigando para isso, e não estava fazendo escola. Sim. Né? Então, uma coisa, ele está indo para uma questão assim, quer ser youtuber, isso é uma questão secundária. O básico para um guri, né, um adolescente para a idade, tem que ser cobrado que o básico tem que estar acontecendo. Se não está dando conta de estudar, tem algum fator que precisa ser investigado. Sim. Você Né? falou ali do tempo de tela, né? O tempo de tela, até o pessoal perguntou, teve a pergunta aqui. Antes de 2 anos de idade, a gente preconiza que não seja usado tela, ou seja, menos de 1 hora por dia. E o tempo de tela está relacionado com a televisão também. Felipe, está tendo uns barulhos aí, uns estalos, o que é? Tá... Ah, é, a caneta. Ah, é misofonia o nome disso, né? Tá me Sim. incomodando aqui. Mas, enfim, o tempo de tela antes dos 2 anos que não seja menor, seja menos de 1 hora. Depois dos 2 anos de idade, dá para ter um pouco de flexibilização e até 2 horas por dia. Isso inclui televisão também, tá, gente? E depois, mais para frente, na pré-adolescência, que isso vai se estender. E aí eu sei que esses são os parâmetros da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porém, eu sei que o pessoal vai perguntar, tá, e agora na quarentena? Claro, a gente sabe que na quarentena nós estamos vivendo um momento especial, tá? Que isso, a tendência é que ele não continue, né? Mas a gente tem que se adaptar a ele e ao longo do passar dessa fase nós vamos se adaptar a isso, né? É um período que a gente tem que considerar como exceção, né? Então, mesmo assim, essas regras, essas condições básicas que eu citei antes, elas precisam continuar acontecendo minimamente mesmo na quarentena. Né? Eu recebi questionamentos sobre a questão da tela e agora nesse isolamento, com relação a ter mais a escola ainda e os pais tendo que lidar com os filhos, né, juntos. Então é complexo, né? Os pais não são as figuras de referência para a escola, né? Para isso que tem o professor.
os pais têm uma questão que eu vejo que vem da afetividade, que reage no contato próximo com o filho. O pai quer ver, é uma dificuldade, eu diria, talvez. Eu digo porque eu passei esses dias por isso com a minha filha, de perceber, assim, de você ver a atividade ali, saber facilmente como que se resolve, digamos, tentar ter o raciocínio de que a tua filha está aprendendo e está numa questão básica. Minha filha tem 6 anos, então é mais complexo ainda, que é o início da aprendizagem, e você ter calma e tranquilidade de ver ela no tempo dela. Então, é complexo isso de exigir dos pais, eu acho que é um desafio mesmo. Os pais Sim. que estão tendo que fazer isso direto, né, tem seu mérito e a gente respeita muito, assim. E os professores, as escolas vão ter que relevar isso e muita coisa vai ter que se recuperar no futuro, né? Esse período é um período totalmente de exceção, inesperado e vai precisar de um ajuste no futuro, né? Sim. Então, é o que a gente orienta, eu tenho orientado no consultório, acredito que você também ter um pouco de paciência, um pouco de flexibilidade. Então, acho que essa talvez seja a principal pergunta. Ô, pessoal, eu vou parar a live aqui se o Felipe não parar com essa caneta. Meu Deus. Eu não consigo falar com essa caneta. Que piti. Então, assim, o que eu tenho orientado no consultório é que os pais tenham um pouco de paciência, um pouco de flexibilização e ajude a entender a dificuldade dessa criança, certo? Ajude e dê o suporte e não necessariamente brigue ou fique excessivamente em cima. Entenda que é um momento especial e que isso tende a passar. O que eu falei, só fazendo um complemento, o que eu falei hoje no meu Instagram que alguns benefícios da escola, em ir para a escola, não estão existindo mais. Olha lá, o pessoal gostou de tirar a caneta, ó. Vamos concentrar aí, Foco, por favor. foco. Foco. Que era você ir para a escola para socializar, para ter contato com o professor que você gosta, você estar em contato com amigos, isso não tem mais. Entendeu? Então, é difícil você concorrer com um game ou uma abinha do computador que você pode abrir e acessar o YouTube. Então, esse reforço positivo não existe mais. Né? E em casa acaba a criança tem vários fatores que ela pode brincar, então, e pensando, um exemplo que eu dei da minha filha, né, mas depende da idade, né, mas uma criança pequena, ela acaba, da natureza dela, já tem uma dificuldade de atenção e de sustentar essa atenção. É uma habilidade cognitiva que está em desenvolvimento, né? Então é mais difícil ainda você sustentar a atenção. Então isso, eu acho que também os professores e as escolas precisam tentar compreender isso, né? Talvez não fazer aulas tão compridas, serem mais Sim. sucintos, não ficarem talvez conversando tanto nesse momento, né? Eu acho que tem um lado da questão da interação das crianças, talvez através dos vídeos, né, das aulas, mas também facilmente as crianças perdem o foco e a atenção, né, nessas aulas. Então acho que tem que ter um raciocínio, todo mundo tem que tentar entender melhor isso, né, porque é bem complexo. Falando um pouco dos games, não sei se a gente pode falar um pouco dos games, né? A gente nota também para os pais, deixar um recado para os pais, a diferença entre o uso dos games entre meninas e meninos. Eu acho que esse é um tema importante. Os meninos, eles têm um consumo de games muito mais alto. Então, com certa frequência, os meninos, eles procuram jogos de tiro, jogos online. E as meninas, os jogos são jogos um pouco mais de construção, de casa, do tipo The Sims, né? Ou de construção, e aí usa muito mais as redes sociais. A gente tem que aprender a administrar os dois, tanto o menino quanto a menina. Os cuidados para o menino não ter acesso a um vocabulário muito inadequado para a sua idade dentro do próprio game. Um cuidado para as meninas não ficarem... como elas ficam excessivamente em redes sociais, elas acabam pegando um padrão de rede social, que às vezes não é o padrão de vida que ela tem, não é o padrão de corpo ainda da idade dela, porque ela segue mulheres adultas, não é um padrão de roupa que ela pode usar. Então eu acho que a gente entender essa diferença de menino e de menina, de adolescente e de adolescente, dos games e do padrão de rede social,
essencial para conseguir também filtrar qual que é o acesso que os nossos filhos terão em rede social ou dentro dos games, né? Um fator até a Flaranha ali falou que no The Sims, um exemplo, acho, para a gente pensar, né? Que é um jogo que tem as famílias, e eles constroem casas e tal, e vivem em família, e que os familiares podem morrer no jogo, né? A gente estava discutindo esses dias sobre isso, né? Sobre, eu e o Daniel, sobre como que como que se daria, né, a gente pensar em jogos violentos, ou a gente entende que tem uma realidade, um realismo muito grande nos jogos, Sim. né, mas a gente não consegue, pelo menos a percepção na prática, assim, a gente pode dividir com vocês, de não faz muito sentido a gente achar que só jogar jogo já vai ser suficiente para interferir no funcionamento, na conduta do paciente, né? No comportamento. Agora, diferente, tanto se tem um fator predisponível, né, ali geneticamente, que, né, seja uma criança que tem uma possibilidade de um isolamento já por um outro fator, mas o principal é pensar que o uso excessivo faz essa criança não ter interação real, né? Então, podem ter confusões, possivelmente, no caso, uma criança que usa exageradamente todos os dias, muito tempo, vivendo uma realidade que é fora, ele não lida com a própria realidade. Então, aí sim, eu acho que esses excessos, né? Mas pensar que, por exemplo, uma criança que joga eventualmente, ou sei lá, 1 hora por dia, o The Sims ali, e um familiar morre, não vai a criança começar a pensar que vai matar o pai e a mãe. Não tem isso, né? Se é uma criança que se relaciona com os pais, que tem uma interação boa, né? Tem amigos, que lida com a própria realidade, não faz sentido, né? Assim, em relação aos jogos violentos, né? Eu sei que às vezes tem umas informações que decepcionam os pais. Teriam muitos pais que gostariam aqui que eu falasse que jogos violentos torna a pessoa mais violenta para ela chegar para o filho e falar para parar de jogar o jogo de tiro, né? Mas, enfim, a gente, não é isso que as pesquisas têm mostrado, sabe? Então, a pesquisa mostra que crianças com uma personalidade, vamos dizer assim, saudável, sem um transtorno mental grave, o jogo não torna necessariamente essa criança mais violenta ou menos violenta. O jogo pode até causar um pouco de irritabilidade nessa criança, pode dificultar que saia do jogo, porque tem muita adrenalina ali dentro, de você estar atirando e competindo, mas não necessariamente vai tornar uma criança que tem uma personalidade saudável e não tem um transtorno mental em alguém agressivo. Isso não foi encontrado até hoje em nenhuma pesquisa, assim. Então, não é essa justificativa. Eu acho que os pais, de maneira inteligente, têm que conseguir negociar com esse filho, né, com um repertório assim de negociação plausível, né? Eu vejo muitos pais tirando crianças que ficam 14 horas na tela para 1 hora. Isso não é viável, né? Então a gente precisa adaptar isso. Isso. Até a Milena perguntou aqui sobre castigar as crianças quando tem um exagero, né, no jogo, deixar dias sem jogar. O importante são 2 fatores, né? Eu acho que é primeiro ter uma rotina estabelecida, porque aí a criança sabe relativamente o tempo de jogo que você vai cobrar, porque aquilo já foi combinado, então previamente ter essa rotina, porque aí até a cobrança fica muito mais fácil, né? E caso tenha quebras do acordo, retirar o videogame faz sentido sim. O que não faz sentido, que eu vejo alguns pais, né, que passam pela gente, que acabam fazendo, por exemplo, vai ficar 60 dias sem videogame. Você vai produzir o quê? A criança só vai ficar com raiva, irritada e cada vez nervosa e tal, e possivelmente lá na frente, ou você não vai conseguir cumprir o castigo que você falou que faria, né? Porque a criança vai ficar desorganizada e se sentindo muito sacaneada, digamos. E provavelmente ela não vai entender, né? Porque ela tem que ter um tempo não tão extenso de penalização para ela entender que ela fez algo errado e que ela pagou por aquilo, que ela teve consequências daquilo.
Então não pode ser um tempo tão prolongado, né? Então, sei lá, 3 dias. Né? Ficou 3 dias ali, volta, renegocia e deixa estabelecido. A regra é essa. Tem uma coisa Né? extremamente importante nesses combinados, que é o tempo de uso dos pais. Sem melhorar o tempo de uso de tela dos pais, não é plausível cobrar do seu filho que ele fique 1 hora. Então, você chega em casa à noite, às 6, depois do trabalho, e fica até o horário de dormir na tela com o celular. Ah, mas é porque eu uso por trabalho ou não. Enfim, não interessa o motivo, né? Não tem como você negociar com o teu filho se você está com o Apple Watch, com o celular, com a televisão ligada. Então, é uma negociação, como eu digo, não é inteligente, né? Não é um Sim. tapa na cara, é uma observação, é uma observação completamente plausível, né? Não tem como você negociar com alguém sendo que você não sai do celular. Sim. Então, é algo que tem que ser com certeza melhorado, né? E um fator que eu vou falar, até eu vivencio isso, mas não sei se seria uma dica, né? Mas é uma coisa que eu penso bastante, pensando em crianças menores, né? Desde da primeira infância, o que eu tenho como regra para mim, né? Quando eu falo com relação à minha filha, com relação, né? Não tem como você dizer que não vai assistir nada, não vai. Isso não tem como. Você tem que estar a par do que a criança está assistindo, Sim, ter ideia do conteúdo. Facilmente, se você lida com a criança, você já percebe vocabulário diferente, já percebe nomes e palavrões, de repente, que você já consegue saber do que se trata. Mas um fator que eu tenho como critério para mim, que eu acho que serve para muitos aqui para pensarem, que eu penso sempre na questão da portabilidade, né? Que é um fator que a gente não se dá conta, né? Que além de eu ter fácil acesso a conteúdo, se eu tenho a portabilidade, se a criança tem a portabilidade, aí o do tipo tempo ter de um celular uso, ou um tablet, né? celular ou um tablet, a criança está usando o tempo todo, né? Então, para a gente pensar se já é um fator, o exemplo que eu dei antes, né, de como é que era antigamente, que eu não tinha o que fazer, eu tinha que inventar alguma coisa e tal, mas eu estava lidando comigo. Eu estava tendo que me angustiar, lidar com as minhas questões, ou ir atrás, ter iniciativa de buscar uma brincadeira diferente, sei lá. Né? Então, isso reduziu, mas com um tablet, né? Se você já dá um tablet para a criança, a chance dela não interagir mais com grande chance e com os pais, de você sair jantar, a criança já nem ter um tablet ali, a criança nem vai olhar para o pai e para a mãe. Ah, Sim, vai andar no carro, não consegue viajar. Você vai viajar 100 quilômetros ali, se a criança não está vendo desenho ali, ela entra em desespero e os pais entram junto. O sim. que eu falo? Que é um problema sério, porque dar o tablet é igual a botar um pano na boca. Né? A criança não está se frustrando, não está lidando com ela mesma. E isso vai ter consequências, em algum momento vai estourar. Então, um jeito simples de perceber se está sendo demais ou não é tira o tablet para ver. Quanto tempo ela consegue ficar ali e tu interagir com ela e fica Um um período, dos, né? Felipe, um dos sintomas de uma certa dependência da internet, de games, desses vídeos, é você tirar esse game, esse vídeo, e a irritabilidade dessa criança. É a criança, às vezes, começar a mentir ou tentar manipular a situação para voltar ao game, né? Ou a criança tomar decisões em que vai trazer antes esse game para ela. Então, ela tenta agradar o pai e a mãe, ela tenta abreviar um passeio, ela não consegue ficar longe do game. Então, ou ela fica longe, fica preocupada. Todos esses são sinais de que ela está tendo uma certa dependência desse jogo. E é um transtorno que existe, a dependência de games, a dependência de internet, né? E as crianças sofrem muito com isso. Igual nós já repetimos aqui, é uma geração que precisa disso, e do futuro eles precisarão dominar isso, né, para se adaptar ao futuro. Porém, a gente tem que conseguir dosar isso, porque fazer atividade física não deixou de ser necessário. Interagir socialmente e na presença das pessoas não deixou de ser necessário. Né? Por exemplo, pesquisas têm mostrado que as crianças leem muito menos. Né? Os jovens, crianças e adolescentes leem
diminui em 60% nos Estados Unidos quem lia diariamente um livro, né? Seja ele online ou físico. As crianças não leem mais, porque tem jogos, pode no primeiro momento parecer mais interessante, tem a rede social, que você tem uma interação ali, muitas vezes, né, muito distante do que é a realidade, e então se torna mais interessante. Então eu quero deixar esse recado também para vocês, né? É um exemplo até que eu passei com a minha filha esses dias. A gente foi viajar, fui visitar meus pais, e saindo daqui de carro, ela sentada atrás, só eu e ela já, pai, me dá o celular, quero jogar jogo, ou quer ver vídeo, né? Falei, não, filha, a gente vai conversando, né? Não precisa, e se não conversar, olha o que está passando na volta. A criança tem que olhar o ambiente, né? Senão fica aquela coisa fechada, e foi Sim. tranquilo. Ela falou um monte de coisa dela, a gente foi falando coisas da semana, e daqui a pouco ela ficou na dela e dormiu, né? Então Deixa eu também só fazer um gancho, Felipe. só uma questão que a gente não se dá conta, a questão que a gente sustenta um estímulo na criança, né? É um exemplo que, por exemplo, a criança está cansada e vai descansar ali, dormir um pouco na viagem, né? E no vídeo ela continua ligada, acelerada não necessariamente, mas hipervigilante, né? O tempo todo focado e não desliga. Sim. Felipe, até fazendo um gancho, como a gente tem visto cada dia mais os pais tendo notícias da situação emocional dos filhos através dos comentários do Facebook ou de algumas postagens do Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social. Então, cada vez mais é frequente os pais chegarem e relatarem uma situação grave, né, uma tristeza, uma tentativa de suicídio ou algo assim, que ficou claro para os pais através da rede social do filho. Isso é uma coisa que mostra, né, ilustra isso que você falou, da dificuldade às vezes de se conectar com o filho ali, mesmo estando presente, né? Então isso mostra uma falha no relacionamento gigantesco, né? Não pode ter não pode ser esse o canal de notícias do filho para o pai e para a mãe, né? E facilmente, isso é uma coisa que eu já dei de exemplo, acho que em uma outra live que eu falei, isso é uma coisa gradual, né? Então, se você perde isso no caminho, na adolescência, naturalmente, a criança tende a querer as coisas do jeito dela e a se fechar. Não querer saber muito da interação com os pais. Antes disso, já vem a criança só na internet ou só só ela com ela mesma, você já vai perder contato. Então, tem coisas como tu citou antes ali do que conteúdo a criança está falando, a criança tá acessando, se ela está se expondo ou não, que tipo de rede social que ela está falando, com quem ela está falando na rede social. Você tem que ter uma interação e uma troca mínima com a criança para entender possíveis mudanças de comportamento que podem estar tendo algo, né? Até a Renata falou sobre isso, né? Uma dica interessante, que ela usa um aplicativo para monitorar algumas atividades. Eu, né, vou dar a minha opinião, né? Eu concordo em partes com isso, né? Dependendo da idade do filho ou da filha, isso pode ser interessante. Eu acho muito boa as ferramentas, tem ferramentas para limitar o Netflix, o YouTube, o acesso de acordo com a idade, né? Então, por exemplo, para um pré-adolescente, um adolescente, já não serve esse tipo de monitoramento, né? Vai exceder um pouco algo que eles gostam muito, né? Que é ter o espaço deles, né? Eles querem ter, não dá para quebrar um certo distanciamento que os adolescentes querem, mas pode ser um mecanismo importante, sim. Importante, eu acho que os pais entenderem que é uma coisa que eu acho que tem se perdido muito, justamente porque é uma característica da geração atual, dos pais terem que lidar diretamente com os filhos sobre todas as diversas questões, né? Entender que os pais são a referência, né? Os pais têm um cérebro maduro e desenvolvido. A criança não tem capacidade de autoajustamento, de saber quanto ela precisa, né, de um aplicativo desses, por exemplo, me faz muito mais sentido para um adulto, não para uma criança, né? Porque se o aplicativo diz que ela passou do ponto, ela vai continuar fazendo.
né? A criança não tem essa capacidade de autorregulação. Eu Então, acho que o é aplicativo para ali fica isso... no celular da mãe, né? Pelo que eu entendi. Ah, tá. É Daí a que mãe monitora, né? a capacidade é para isso que tem a importância das regras e limites vinda dos pais, né? As regras e limites são um modo de cuidado, de atenção que os pais estão tendo. Então, se eu estou colocando isso, claro que de uma hora para outra o filho não vai aceitar, mas você mostrando que, ó, precisa por causa disso, porque, né, você não vai interagir, você pode ter depressão e a mãe não perceber, você vai ficar ansioso, isolado, não vai interagir com os amigos, vai ter problemas no futuro, é uma preocupação minha contigo. Mostra Sim. isso, né? Conversa com o filho, não vai deixar de... Agora simplesmente não vai usar, né? O filho, pô, como não vou usar? Ou um Sim. exemplo que tu citou, né? Não vai usar e vai fazer outra coisa, né? Seja o que for. Não tem nexo para criança, Algo né? que eu oriento muito os pais, né, é que no começo dessa desintoxicação da internet, é que eles consigam ajudar o filho a encontrar um pouco do que a gente conheceu na nossa infância, né, que é uma diversão mais a longo prazo. Então o jogo ele dá uma diversão imediata. Em poucos segundos você está dentro do jogo, está se divertindo, está jogando, está atirando ou correndo, enfim. Então, a outra maneira de se divertir, né, na vida real, fora dos games, ela é um pouco mais demorada. Às vezes você tem que construir algo, demora, você tem que convidar teus amigos. É muito mais difícil do que encontrar os amigos online. Então, os pais têm que ajudar, no começo, essa criança a entender como funciona, porque às vezes as crianças estão há anos jogando 10, 12 horas por dia, isso não é raro a gente notar, né? Então, os pais têm que também propor maneiras viáveis para que essas crianças consigam sair do jogo. Então eu tenho muito no consultório assim, sai do teu jogo aqui, do Call of Duty, do Free Fire, que eles gostam muito, e vai lavar louça. Eles não vão lavar louça, né? Então nenhum adolescente vai fazer essa troca. Então tem que ser, o que eu falei anteriormente, tem que ser uma negociação inteligente por parte dos pais, né? Eu considero que é muito mais fácil a adequação da rotina, né? Você cobrar na rotina e não só Isso. pontualmente. Pontualmente você vai ter muito menos, porque na hora que o paciente, né? O adolescente ou a criança tá no jogo ali, tá com a dopamina a mil, né? Você chegar e dar um tranco e dizer que vai fazer outra coisa, a criança não quer saber. Ela vai Agora, ficar irritada, né? se ela já sabe que tem um acordo prévio, é muito mais fácil de cobrar, né? E falar, ó, filho, passou do ponto, a gente já tinha combinado. Pronto. É muito mais fácil, né? Então, são detalhes, assim, que até alguém ali perguntou antes, né? Das mães com dificuldade de frustrar os filhos, né? Isso é fundamental. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, com a minha filha. Eu não falei para ela, dar uma enrolada nela e dizer, não, o celular não está funcionando. Não, tu não vai usar o celular porque eu quero conversar contigo. Eu quero interagir, né? Então, você tem que dar troca de algo, né? E não acho também muito legal você inventar coisas para tirar o pai da situação, né? O pai não quer frustrar e mostrar que ele está dizendo que a criança não vai, inventando, porque tem um aplicativo tal que eu tenho que usar e tu não vai usar. Não, tu não vai usar porque eu acho que é inadequado para você. No momento que eu estou falando isso, eu estou prestando atenção na criança. A criança se sente protegida e cuidada, né? E ela recebendo essas regras e limites, ela se organiza muito mais, ela vai ficar muito mais adequada Sim. para lidar com ela mesma, para interagir socialmente, para respeitar a fala do outro, para, né, ter uma adequação para socializar, inclusive, né? Olha que legal aqui, ó, um combinado que a gente fala de maneira inteligente, né? Então você é direto, como você disse, é sincero, você não fica negociando de maneira talvez exagerada com a criança, mas você avisa antes, ó, daqui meia hora acaba esse capítulo, ou acaba essa partida do jogo, nós vamos parar. Ó, daqui 5 minutos nós vamos parar. E aí sim termina, né? É uma maneira também de respeitar o uso da criança. Porque se o pai ou a mãe está usando o celular e a criança chega e toma da mão, o pai e a mãe não vai gostar. Tá? Então eu acho, sim, que a gente tem que encontrar essas maneiras de negociar com os nossos filhos. E também quero deixar um recado,
E às vezes nós somos, apontam pra gente, Felipe, como se a gente colocasse toda a culpa na mãe, né? Não é, e longe da gente querer fazer isso, né? Ah, Mas falta muito pai. mas tem muitos pais utilizando também como uma chupeta, né? Então você dá aquele vídeo para a criança consumir, mas poxa, naquele momento, o que os pais estavam fazendo, né? Então, anteriormente, anos atrás? Então tem que encontrar maneiras que não precisa colocar a galinha pintadinha já desde muito novo para aquela criança parar de chorar, para aquela criança ter um entretenimento. Então isso não é legal, sabe? É importante Eu acho que entender nisso que tu falou, inclusive, né? Que a criança, quando ela chora, quando a gente acha que, ai, meu filho está sofrendo, ela está desenvolvendo maturidade, né? Não que eu vou fazer meu filho chorar para ver isso, né? Mas uhum, quando eu frustro a criança, ela aprende com isso, ela recebe um parâmetro de realidade, né? Que uhum, a mesma coisa na relação. Se a criança passa do ponto comigo, né? Por exemplo, minha filha, às vezes, sei lá, dá um tapa que eu acho que foi meio, né, brincando, mas que foi meio forte. Eu tenho que dar parâmetro para ela. Pô, passou do ponto. Deu, chega, né? Então, essas regras, elas organizam. Se os pais entenderem isso, que ela organiza a criança, que é benéfico, que a criança precisa disso, é uhum, muito mais fácil entender e não achar que eu estou maltratando meu filho, ou que eu estou judiando dele, ou que ele vai ficar traumatizado no futuro. Não é parâmetro, né? uhum. É tratar de um jeito com que a criança se organize, né? Sim. Um ponto que eu acho fundamental, que acho que a gente não focou tanto, e que eu acho que regra, assim, eu vejo, é fácil que eu vou falar da gente ver na geração atual, é o prejuízo com o sono, Isso né? é importante. Isso a gente tem visto muito, assim, o uso da tela, e seja vídeo, seja televisão, seja celular, indo para um excesso, passando para a noite. E aí as crianças dormindo bem mais tarde, que aí entra essa questão de novo que eu falei da regra e limite estabelecida de horário para dormir, né? Que isso tem que ser cobrado. E muito para adolescente, né? Isso a gente fez um estudo em 2019 a respeito de pacientes, num geral, de pacientes adolescentes que entraram no hospital lá por tentativa de suicídio. E eu já orientei os acadêmicos de medicina que acompanham a gente, a fazerem, a como perguntarem para os adolescentes, né? Porque de primeira você pergunta, você dorme bem à noite? Eu durmo. Dorme tarde? A Não. maioria responde que sim, né? Pianinho, né? Tudo certo. Aí você olha, certeza, né? Porque se tu tem o celular, aí eu jogo como se eu fizesse, né? Porque eu às vezes, quando eu vejo, eu tô no celular, já dá 1 da manhã, sem perceber, aí Sim. eles aceitam, né? E confirmam, né? Então, é muito frequente você ver que o adolescente foi até 2, 3 da manhã, e aí isso vai gerando um monte de outra coisa, né? No dia seguinte, o adolescente está desatento, está aéreo, está irritado, está ansioso, está prostrado, e a gente vai achando que às vezes é depressão, e é um desajuste que essa É. falta de limite provoca, né? E faz parte da adolescência essa coisa de se opor, e todo mundo aqui vai lembrar que na própria adolescência tinha muito de se opor ao horário de dormir. É algo que os pais colocam desde a infância, né? E o adolescente ele tenta se opor a esse horário pré-determinado pelos pais. E uma ou outra vez, tudo bem, né? De uma sexta para um sábado para um domingo. Mas o que a gente tem visto, e tem diversas pesquisas com isso, que aumentou muito o número de adolescentes que dormem menos do que 7 horas por dia. Então, você dormir cronicamente vários dias menos do que 7 horas, a gente sabe que tem um malefício no humor, na irritabilidade, no desempenho escolar gigantesco. Então, o E sono é essencial, né? e é uma idade que o adolescente já naturalmente dorme, às vezes, bem mais do que isso, né? Se não Sim, tivesse isso, um dorme adolescente bastante, né? precisa mais do que 8 horas de sono, né? De vez em quando 10. Então os pais reclamam muito: doutor, meu filho acorda às 9, 10 horas quando pode, se ele estuda tarde ou num sábado e domingo. E a gente explica que é normal na adolescência isso, é necessário, é fisiológico do corpo. E aí esse adolescente passa a dormir 7, 6 horas por dia. Obviamente que isso a longo prazo altera totalmente o humor, né?
Então, uma dica, talvez mais uma, né, para pensar, é o quê? Os filhos sempre vão dizer que o celular, isso os adolescentes, se me escutar, me matam, né? Mas eles sempre vão falar e vão dizer que não, que o celular é pro despertador, ou que só escuta uma musiquinha. Com grande chance o celular, e eu falo para os pais no consultório, celular não fica no quarto à noite. Sim, Né? Celular é com os pais. Se precisa despertador, pega um reloginho de 1,99 lá e bota lá. Porque naturalmente, isso é só a gente pensar, gente, se eu tenho um celular do meu lado e vem mensagem, eu vou lá ver quem que é. É um dispositivo que estimula, que me gera uma interrogação. Eu vou ficar vigilante, né? Prestando uhum, atenção. Vai ser mais sim, difícil de eu desligar o cérebro e entrar no sono. Né? isso. Então, Ah, é um fator que eu acho que vale a pena pensar do celular ficar sendo carregado ou na sala ou no quarto dos pais. sim, é excelente. Até esse tempo atrás eu postei no meus stories o meu tempo de uso de média diária, né? Fiquei um pouco assustado do uso do celular. E eu tenho a desculpa que uso para trabalhar, porque os pais que consultam comigo, acho que contigo também, todos têm meu WhatsApp, então eu fico É, bastante tempo respondendo, né? E às vezes postando alguns vídeos no Instagram, mas também convido os pais a olharem, né, nas configurações do celular, ele tem a média diária, então às vezes é assustador, e aí, às vezes a gente não entende por que nosso filho está ficando tanto tempo na tela, mas isso muitas vezes ilustra o nosso tempo de tela, né. Bom, eu acho que se o pessoal quiser mandar perguntas, né, tem só mais uns 15 minutos aí de live, é, 10, 15 minutos, então algum eu vou, comentário. eu vou citar um dado desse estudo lá que a gente fez, né, sobre que era investigando vários fatores e detalhes sobre pacientes que entraram no hospital por tentativa de suicídio. Em 2019 a gente acompanhou todos os pacientes, né? E eu vou falar um valor aproximado porque eu não me lembro exato, assim, mas aproximadamente 75% dos pacientes que entraram por tentativa de suicídio faziam uso de mais de 8 horas por dia diário de celular. A gente teve um caso lá de uma guria que fazia uso de 15 horas por dia. E a mãe ainda achava que, não, mas está tranquilo. Como se a guria... Não, pensa, pô, 15 horas, ela dorme quanto tempo então? O que, que sobra sem Sim, celular? sim. Então, é um extremo. A gente não quer aqui dizer que o uso só da tela vai fazer... vai ter suicídio porque usa celular. Não é isso, mas é um potencial fator que precisa continuar sendo avaliado e identificado, né? Uhum. É uma pergunta interessante aqui da Gabi, ó. E Gabi, a gente não tem totalmente essa resposta para você, sabe? Essa resposta não é uma resposta pronta. É, mas quando a gente não tem certeza do benefício ou que não tem malefício, a gente prefere evitar. Então, é um momento que o cérebro está em desenvolvimento franco, assim, até os 2 anos de idade, o cérebro é uma mola, sabe? É uma verdadeira mola, assim, de realmente de se adaptar a situações de uma maneira muito importante, muito maleável, e ter esse inúmero estímulo, inúmeros estímulos, informações de uma maneira muito rápida, a gente não sabe se isso tem malefício ou não. Tá? Então, a tela antes dos 2 anos de idade, ela não é indicada, né? Você acaba tendo uma exposição acentuada, você acaba restringindo os tipos de estímulo, né? Sim, Então, é uma fase do neurodesenvolvimento que tem uma neuroplasticidade muito grande, isso. que o cérebro desenvolve várias ramificações nesses primeiros anos, né? Então, tanto para a criança, né, quanto a interação e até para identificar para os pais também, né? Identificar se a criança acompanha o olhar, se faz contato, né, visual, se está respondendo e tal, se ficar demais em tela, é um tipo de estímulo específico que a criança não explora outras coisas, né? Sim. Ó, depois da postagem, ela desabilitou tudo e qualquer notificação dos aplicativos. Sim, assim, pessoal, ó, os celulares, eles têm alguns mecanismos. Dá para você colocar os aplicativos que você entra demais, aquele aplicativo que você vai direto nele quando liga o celular, dentro de uma pastinha com senha. Então, só de você digitar 4 ou 5 números para acessar aquela pasta, às vezes você evita de entrar.
depois você coloca um horário, né? Eu sei que o iPhone aqui, ele coloca a tela em modo de, vamos dizer, em modo noturno, para ela já perder um pouco o brilho. O brilho atrapalha dormir, atrapalha o sono da tela. O celular também tem como deixar preto e branco, que é algo que torna muito menos chamativo ao olhar. Então, por exemplo, depois das 8 da noite, dá para você colocar seu celular para deixar preto e branco a tela, certo? Então, tem todos esses mecanismos que você pode desabilitar notificações. Então, muito aplicativo que fica te notificando. Chegou uma mensagem no Instagram, chegou uma mensagem no Facebook, no WhatsApp. Ele fica toda hora te trazendo ali, né? Então eu acho que são maneiras assim de vocês conseguirem se desintoxicar um pouco, né? Ou evitar o uso tão grande, né? O hiperestímulo, né? Eu tive um paciente adulto, no caso, que tinha no celular ainda as notificações, né? Então era o celular tocando, o pulso tocando, vibrando, né? No relógio, né? No relógio, e o cara não percebia, claro que ele estava num estresse ali de rotina, mas o cara é hiper estimulado sem se dar conta. Eu falei, cara, joga esse celular para longe, usa só para atividade física lá quando precisar e desliga as notificações, não dá? Esses dias, eu não vou falar o nome do médico aqui, mas estava jogando um tênis contra um médico que ficava olhando no relógio as mensagens do Instagram durante o jogo de tênis, Felipe. O que tu acha? Quem será? Acho que eu tô olhando para ele. Não. Bom, vamos deixar o pessoal ver se tem mais alguma pergunta, né? Tem só poucos minutos para a gente ir finalizando. Enquanto isso eu vou falando, né? Acho que um outro fator, pensando em criança pequena para a vida adulta, né? Que a gente indica também, é que o quarto não é local para ter um monte de coisa, né? Então, o quarto do filho serve para dormir, ou no máximo para estudar. Né? Então, não pode ter televisão, videogame, computador, porque o que acontece? Naturalmente, a criança se isola no quarto e ninguém vê a criança. Né? Então, se a criança está em uso do celular ou computador, tem que estar aos olhos dos pais, tem que te incomodar. Né? Então, se você vê o filho 6, 8 horas, se está na tua volta, você está circulando na tua casa e tu está vendo o filho continuando naquilo, vai te incomodar. Então, vai te fazer querer, né, cobrar e mudar. Agora, se está no quarto, passa batido direto e a gente nem se dá conta. E aí que a coisa vai crescendo e o isolamento, né, a criança já se isola socialmente dentro de casa. Para não querer contato social fora, é mais fácil ainda. Sim. A Flávia perguntou aqui de tela se considera jogos e TV. Sim, a gente considera todas as telas, televisão, né, jogos do celular, tablet, então tudo isso é tempo de tela. Bom, Felipe, falta poucos minutos, não sei se o pessoal tem mais dúvidas, né? Eu só quero chamar a atenção por um último dado aqui, é que eu vejo muitos pais revoltados com certos youtubers, né? Youtuber virou uma profissão no Brasil, muitas crianças hoje, até poucos anos atrás, eles iam no consultório e falavam que queria ser o Neymar, jogador de futebol, e hoje eles querem ser youtubers, né? A profissão que mais eles falam no consultório. Então, assim, não adianta ter raiva dos youtubers, é algo que veio para ficar, porém você tem que filtrar, o youtuber ele tem orientações de que idade que são aqueles vídeos. Então, se você não gosta do Felipe Neto, do Lucas Neto, talvez não seja também para a idade do seu filho, né? Talvez eles façam para um público adolescente e é uma criança que está assistindo. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? Só quero que não adianta colocar a culpa no youtuber, né? Felipe, eu vou me despedir porque tem poucos minutos. Agradecer ao pessoal que tem assistido as nossas lives, acho que tem sido produtivo, né? E se a gente conseguir ajudar e aconselhar alguns pais, para a gente é essencial, sabe? Esse é o motivo da gente estar aqui, é aconselhar os pais. Bom, também peço para o pessoal me seguir ali no Instagram, eu sempre coloco bastante coisa nos meus stories, né? E faço alguns vídeos, assim como o Felipe, para tentar ajudar, tentar trazer o pessoal para informações relevantes mesmo. Deixar um abraço para todos e me despedir de vocês. Vai lá, Felipe. Um agradecimento aí também do pessoal que tem acompanhado e a gente espera acrescentar, a gente divide um pouco a nossa experiência
né, são diversos casos, tipos de famílias diferentes e contextos completamente diferentes, né? A investigação, né, do contexto familiar a gente tem como fundamental, então a gente acaba tendo uma experiência de diversos tipos que eu acho que acrescenta bastante, né? Na nossa prática clínica ajuda muito e eu acho que para ter uma percepção maior, né, para os pais tentarem entender e terem um manejo, uma abordagem com os filhos melhor, a gente Sim. já vai estar ajudando preventivamente, que é o que me fez ter maior interesse na psiquiatria da infância, né? Que é tentar prevenir e desenvolver o filho com uma estruturação mais fortalecida. Né? E não... O Felipe, vai ficar gravado, o pessoal perguntou, e esse enquanto daqui a pouco encerra aqui, eu acho que esse é o ápice, assim, do porquê a gente gosta de tratar criança, né? É conseguir realmente atingir no começo da doença e os pais entenderem que não é para protelar isso, e sim levar o quanto antes, né? O que você riu aí? A Gabi, minha amiga, fez faculdade comigo, dizendo que eu estou conseguindo controlar a minha hiperatividade. Eu nem vou dizer por quê. Ô, Felipe, mostra a caneta aí. Vamos ver que caneta Eu que tô era com o essa lápis aí. na mão. Ah, agora é o lápis. Para não fazer barulho. Ai, ai. Tá bom, gente. Acho que é isso. Então tá. Falou, um abraço. A gente fica à disposição, né? E eu tô no Instagram aí. Eu tenho salvo quando o Daniel tá no Instagram do Daniel, eu tento gravar, editar e eu jogo tanto no Instagram e tem um endereço no YouTube que eu tenho colocado também para ficar registrado lá. Que agora eu várias vezes, né, com as mães dos pacientes, eu mando, vai lá assistir aquilo, depois a gente conversa. Legal. Né? Tem auxiliado bastante. Então tá, vai acabar aqui. Tchau, tchau. Beleza, tchau, tchau, valeu.